quero agradecer também, especialmente ao irmão Sóstenes, ele que nos convidou, entrou em contato conosco, pedindo para que a gente viesse falar a palavra de Deus aos irmãos, participar desse trabalho. E pela graça de Deus eu me sinto honrado em rever também demais companheiros. Estou vendo aqui o irmão Neves, tem mais gente que tivemos o privilégio de conhecer quando estivemos trabalhando aqui em Timon. Louva a Deus, eu passei 4 anos servindo a Deus na igreja aqui no Maranhão. Depois, por motivos particulares, eu tive que fazer uma mudança. Minha mãe partiu para o Senhor e o meu pai, com 86 anos, ficou sozinho. E aí eu tive que entregar o trabalho na Cidade Nova e retornar para morar em Teresina e servir a Deus ali. Estamos há mais de 4 anos no campo da IABT, servindo a Deus, supervisionando igrejas. Este ano eu decidi aprender as pregações, ficar mais à vontade para pregar. Conversei com o pastor Santana Mesquita e ele nos deu um aval para estarmos viajando, pregando, atendendo os trabalhos. Mas continuamos fazendo o trabalho de Deus. E Deus nos deu para fazer. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, e versículo de número 15. É um dos textos da grande comoção. Melhor, meus irmãos, é Marcos, mas não está muito distante não. Marcos 16 e 15. Glória a Deus. O tempo que é concedido para a ministração da palavra e trazer uma meditação para eles hoje, noite de domingo, propício para refletirmos sobre missões. Diz a Bíblia Sagrada: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Graças a Deus. Somente esse texto para fundamentarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida e a mensagem que o Senhor tem partilhado conosco para pregar aos irmãos nesta noite. Meus amados irmãos, sempre que falamos de missão, é importante lembrar da tarefa que Deus confiou à igreja para fazer. A obra missionária, ela não é algo facultativo que nós faremos se decidirmos ou escolhermos fazer. Mas a obra missionária, ela é uma tarefa que Deus confiou para a igreja, atribuiu à igreja esta responsabilidade. E dentro desse prisma que a obra missionária ela é uma tarefa da igreja, nós aprendemos que Deus, Ele enviou o seu Filho para salvar o homem. Portanto, Deus é o primeiro missionário. O que nós vamos ter nas páginas da Bíblia Sagrada, que vai ser denominado de missioneiro, é a missão de Deus. Então, a missão de Deus é resgatar o homem perdido, salvar o homem perdido. E toda a Bíblia Sagrada nos mostra Deus proporcionando meios para ter esta relação com o homem.
e trazer o homem de volta ao centro da sua vontade. Isso percebemos quando olhamos para a Bíblia e vemos o Senhor se aborrecendo com o pecado do povo antediluviano. E de repente a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor e o Senhor deu a ele instruções para que ele escapasse, fosse preservado do juízo que veio através do dilúvio. E ao longo do Antigo Testamento, Deus trabalha de uma maneira toda especial, buscando restaurar o homem, buscando trazer o homem ao centro da sua vontade. Foi assim com os patriarcas, como com Noé, foi com Abraão. O Senhor suscitou uma descendência e uma nação na genealogia de Abraão, para que eles fizessem menção do nome do Senhor. Porém, eles fugiram a esse testemunho, não deram testemunho, não mostraram ao mundo a justiça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, ficaram em débito com o Senhor. Mas Deus trabalha ao longo da história, e depois vem o profetismo hebraico, Deus se prevalecendo de profetas, homens que foram levantados por Ele para trazer a sua palavra, para trazer a revelação da sua vontade, e assim trazer o homem ao centro da vontade de Deus. Poderíamos fazer menção de profetas como Elias, Isaías, Jeremias e outros mais. São profetas que foram levantados por Deus para anunciar a vontade do Senhor, para anunciar os desejos divinos. Porém, esses homens não conseguiram trazer o homem ao centro da vontade de Deus. E Deus, no resplendor da sua majestade e glória, na sua soberania, na sua majestade, no seu senhorio, na sua magnificência, Ele decidiu enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o homem. E quando Ele envia o seu Filho, é a maior prova de amor. Então eu passo a pensar e pregar nesta noite, pensando que missões é uma obra que fundamenta-se no grande amor de Deus. Missão é uma expressão concreta, não abstrata, mas uma expressão concreta, real, do amor de Deus. Por quê? Porque Deus prova o seu amor quando Ele enviou o seu Filho unigênito para resgatar o homem, para salvar o homem, para perdoar os nossos pecados. A igreja aqui presente é conhecedora do texto sagrado que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. É o texto áureo da Bíblia Sagrada, todos nós conhecemos. João, ele escreve e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a expressão de amor, o amor incondicional de Deus, o amor que não vê obstáculo. Depois o apóstolo Paulo também vai escrever aos Romanos, e ele diz no capítulo 5, e versículo de número 7 e 8, quando ele diz da seguinte maneira: pudera ser que por alguém bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado é o nome do Senhor. Missões é uma expressão do amor de Deus para o homem. Missões é a expressão da graça. Ela se fundamenta no amor de Deus. E como é uma obra que fundamenta-se no
tinha o grego, tinha o sábio, tinha o filósofo, tinha o indouto, tinha o bárbaro, enfim, uma diversidade estava compondo aquela igreja. Tinha muita gente, tinha gente que acreditava nos dons, tinha gente que não acreditava nos dons, tinha gente que achava que a mensagem da cruz era a mensagem transformadora, mas lá dentro daquela igreja tinha gente que tinha vergonha da mensagem do Evangelho, porque era a mensagem de um crucificado, a maneira mais terrível e mais vergonhosa de morrer, era crucificado naqueles dias. E para este público, o apóstolo Paulo ele vai escrever fazendo uma argumentação assim, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Paulo relaciona o Evangelho com o poder salvífico, meus irmãos. Quando ele diz o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele está fazendo uma correlação do Evangelho com o poder salvífico. Quem é que pode salvar? É Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 12, que nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que o homem seja salvo, somente o Senhor Jesus, somente o meigo nazareno, somente o Filho de Deus, somente o Emanuel, somente o meigo nazareno tem poder para salvar e para perdoar pecados. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Então missões é uma obra de amor, porque ela se fundamenta na manifestação do amor de Deus para com o homem. Missões é uma expressão de amor concreto. Quando nós falamos de amor, no original, que é escrito o Novo Testamento no grego, nós vamos ter algumas palavras com seus significados. E para o amor de Deus teremos o termo ágape, que vai dar a ideia de amor que não vê obstáculo, é amor incondicional. Depois nós vamos ter o amor filos, que é o amor de irmão para com o irmão, é o amor fraternal. Você ama o seu irmão fraternalmente. Depois temos o amor eros, que é mais a ideia de uma paixão ardente, de um impulso das emoções, algo que queima passageiramente. Mas as missões, elas não se fundamentam apenas no amor fraternal ou no amor eros, em uma paixão, mas ela se fundamenta no amor ágape, no amor que não vê obstáculo. Aí nós vamos traçar aqui dimensões para este amor. O amor de Deus é o amor que vem do alto para o homem, e é o relacionamento do homem na dimensão vertical. É Deus amando o homem e o homem amando a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aí depois vem a outra dimensão, que é a dimensão diagonal, que isso representa o quê? É o amor para consigo mesmo. Marcos 12, 31, Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que se amar. É a dimensão diagonal, é olhando para dentro de você, é você olhar para você mesmo, é fazer aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, me parece que no versículo 23 ou 29, quando Paulo, o apóstolo, no texto que ele trabalha o momento da ceia, ele diz assim: olha, examine-se o homem a si mesmo. O que é esse examinar a si mesmo? É fazer introspecção, é olhar para dentro, é olhar para você mesmo. Aí eu sei que eu estou pregando para uma igreja querida, cheia do Espírito Santo, mas se porventura alguém satisfeito aqui com a maneira que Deus lhe formou, lança mão disso, agradeça a Deus, olhe para você e
derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Louvado é o nome do Senhor. Então, na diagonal, estamos bem conosco, e quando estamos bem conosco, conseguimos transbordar esse amor para o próximo. E é quando transbordamos esse amor que recebemos de Deus, manifestado na cruz do Calvário, revelado na cruz do Calvário e colocado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quando transbordamos esse amor, conseguimos agir de forma missiológica, alcançando o nosso próximo. Conseguimos amar o nosso semelhante e levar para ele a mensagem mais poderosa, a mensagem mais transformadora, a mensagem mais viva, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para sempre. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Missões é uma tarefa, missões é uma prova de amor. Aleluia! Olhamos para a história recente, a história moderna, e encontramos um homem que no livro Heróis da Fé, escrito por Orlando Spence Boy, vai ser chamado de William Kay, mas em outros sermões do mundo, da editora Vida, vai ser chamado de William Kay ou Guilherme Kay, que aí os irmãos, mas na verdade é o pai das missões modernas. E na Inglaterra havia um comodismo, pastor, e eles ficavam dizendo assim, adeptos ali do calvinismo, daquela mensagem, uma vez salvo, salvo para sempre, a graça irresistível me atraiu a Cristo, então eu não preciso pregar, não preciso, porque aqueles que haverão de ser salvos na última hora serão atraídos para Cristo. É graça irresistível, porque já são predestinados. Então havia ali uma letargia naquele povo, e esse homem começou a olhar a situação e ele viu que aquilo ali não era bom, e então ele criou um lema e ele começou a dizer: não espere grandes coisas de Deus, comece a fazer grandes coisas para Deus. Vou repetir, William Kay dizia em séculos passados, ele dizia: não espere grandes coisas de Deus, mas comece a fazer grandes coisas para Deus. Isso é paradoxal com tudo que nós ouvimos, porque nós pregamos que quem salva é Deus, quem faz o milagre é Deus. João capítulo 15, 16, é o Espírito que convence. Nós pregamos que tudo é Deus que faz, mas observe, no que tange ao ato da salvação, de fato todas as iniciativas são de Deus, mas quais iniciativas? De ter misericórdia do homem, de enviar o seu Filho, de enviar o Espírito Santo, tudo são iniciativas de Deus, mas no campo missiológico, Deus entregou a tarefa evangelizadora para mim e para você. Por isso precisamos fazer coisas grandes para Deus. É por isso que ele diz de forma imperativa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado é o nome do Senhor. Então precisamos despertar para fazer missões, porque missões é uma expressão de amor. Missões é algo que revela ao mundo o grande amor de Deus. Missões manifesta o amor de Deus ao homem caído. Se você continuar a leitura lá na obra de Boyer, você vai ver que William Kay, ele alcança a Índia e ele escreve ou translitera a Bíblia Sagrada para quase 32 línguas nativas daquele lugar para onde ele foi. Na família, ele enfrentou dificuldades tremendas,
seu coração a chamada missionária, a chamada para pregar o Evangelho, porque ele entendia que a missão é uma obra que se fundamenta no grande amor de Deus. Nosso amado irmão que nos antecedeu aqui, ele falou da primeira diáspora, que está registrada em Atos capítulo de número 6. E a semelhança dos irmãos de Jerusalém, nós hoje temos uma tendência de nos acomodarmos. Estava tudo bom em Jerusalém, estava tudo bom em Jerusalém, mas de repente se levanta um alvoroço e então se dá o martírio de Estevão e Saulo começa uma perseguição contra a igreja, e agora aqueles que estavam bem em Jerusalém têm que sair para levar a mensagem do Evangelho. E diz a Bíblia que onde eles chegavam, eles iam pregando, eles iam anunciando o Evangelho, e o Espírito Santo ia cooperando com eles. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Missões é o ministério da igreja. Assim como o amor, eu trouxe aqui de forma tridimensional, o ministério da igreja também é tridimensional, tem 3 dimensões. A primeira dimensão do ministério da igreja, meus irmãos, é a adoração. A segunda dimensão é edificação. E a terceira dimensão do ministério da igreja é proclamação. Adoração, edificação e proclamação. Quando nós falamos de adoração, é aquilo que o livro dos Salmos nos orienta e nos diz: tudo que tem fôlego, louve a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Aí você pergunta, mas ministério traz-nos a ideia de serviço. Adoração é serviço? Sim, é serviço para Deus. Enquanto você enaltece a Deus, engrandece a Deus, adora a Deus, tributa louvores a Deus, as pessoas em volta são impulsionadas a reconhecer a Deus como soberano, por causa do louvor, por causa da adoração. Eu sei que aqui na plenária tem pessoas que foram alcançadas por um louvor. Talvez alguém acordava às 5 da manhã, a vizinha colocava uma música. Talvez o hino da Chico Carvalhais, Vendavais, lá nos primórdios. Ouvia e de repente você se sentia, e você foi tomando conhecimento de Deus através do ministério do louvor. Então, a adoração, ela celebra o nome de Deus e leva as pessoas a adorar o Senhor. Mas tem um segundo aspecto que eu coloco aqui para os irmãos, que é o da edificação. Adoração é o ministério da igreja em relação ao próprio Deus. Anote isso aí no seu coração para nunca mais esquecer. Adoração é o ministério da igreja em relação ao próprio Deus. Por quê? Qual é o ministério? Eu sou um adorador. Eu tenho que adorar ao Senhor. Eu tenho que adorar a Deus, porque Ele me chamou para ser adorador. Aleluia. Em segundo lugar, é o ministério da edificação. É o ministério da igreja em relação a ela mesma. O primeiro é em relação a Deus, o segundo é em relação a ela mesma. Por quê? O ministério da edificação está em Efésios capítulo 4 e versículo de número 11 e versículo de número 12. O texto sagrado diz que Ele mesmo deu uns para pastores, profetas, apóstolos, mestres, e Ele prossegue falando das dádivas ministeriais, que são homens capacitados com dons espirituais para trabalhar na frente da igreja, para liderar o rebanho. Aí no versículo de número 12, ele vai dar o objetivo dessas dádivas e desses dons ministeriais. Ele vai dizer, e isso ele fez objetivando
o ministério da edificação é por onde se dá o crescimento da igreja. O ministério da edificação é por onde se dá o crescimento da igreja. Louvado é o nome do Senhor. Parando aqui nesse crescimento, a gente sabemos que na igreja nós temos pelo menos 3 tipos de crescimento. Nós temos o crescimento demográfico, são pessoas que chegam porque mudam para o bairro da igreja. O crescimento demográfico, eles vêm com carta de recomendação, carta de mudança. O segundo crescimento, que alguns irmãos estão ficando com medo, é o crescimento biológico, e nós precisamos atender. Como é que se dá o crescimento biológico da igreja? É as irmãs da igreja gerando crianças, gerando filhos, gerando uma nova geração, gerando filhos mesmo. Crescimento biológico é o filho do irmão, o filho da irmã que fica, nasce na igreja, vai para o conjunto infantil, para as crianças, para os jovens, daqui a pouco vira um obreiro, vira um pastor. Eu não sei se o pastor Lucas é filho daqui desde a meninice, desde criança. Então veja só, hoje o supervisor da igreja, o que é isso? Ele é fruto do crescimento biológico da igreja. Por quê? Porque a mãe dele congregava aqui, ele nasceu e veio criança, é isso? Então é crescimento biológico da igreja. Mas tem um terceiro tipo de crescimento, que é o crescimento por salvação de almas. Salvação de almas. O que é isso? É as iniciativas evangelísticas da igreja que traz o pecador de fora para dentro. Mas eu vou colocar aqui um quarto lugar. Como essa igreja cresce também? Ela cresce através do ministério da edificação. Porque é no ministério da edificação que o irmão chega para o outro e diz: irmão, eu estou vendo que você está falhando, você está fraquejando, vamos nos levantar. Um dia, irmão Neves, eu estava em Imperatriz do Maranhão, minha cidade, e meio fraco na fé, e um tenente da polícia militar lá, o capitão era tenente Dalvani, ele era jovem ainda, era um jovem senhor. Ele chegou para mim e disse assim: irmão Moisés, você é um soldado, você é um soldado. Aí ele pegou na minha mão e me colocou de pé assim, me fez ficar, ficou do meu lado assim, e disse: olha, não, assim, aquela posição militar, ele ficou do meu lado e disse assim: não desanime, não baixe a cabeça, eu estou contando com você. Irmão, aquilo foi uma inspiração para a minha vida. Eu me levantei e até hoje estou aqui servindo a Deus. É o ministério da edificação. É a igreja, é quando um crente chega para o outro e fala: irmão, vamos para o culto, você está edificando o seu irmão. Mas em terceiro e último lugar, nós temos o ministério da proclamação. Adoração é o ministério da igreja em relação a Deus. Edificação é o ministério da igreja em relação a ela mesma. E proclamação é o ministério da igreja em relação ao mundo. É o ministério da igreja. São 8 horas, 7 horas e 42 minutos. Eu já vou parando por aqui. Mas entenda, só fechando isso aqui, 7 horas e 42 minutos ali. Só um minutinho para fechar. E veja só, irmãos, essa última é a mais importante, porque Deus nos deu os mistérios revelados. Depois em casa você pode ler o texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 1. E Paulo, ele vai se prevalecer da figura do dispenseiro fiel. Diga comigo: dispenseiro fiel. O que é isso, irmão Moisés? É aquele que tem a chave da dispensa no Antigo Testamento. Aleluia! E para você eu vou dizer: missionário de Deus, pregador do Evangelho, igreja querida, o Senhor te entregou a palavra, o Senhor te entregou os mistérios do céu. Então abre a tua boca e prega a palavra, proclama o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Aí alguém diz: mas eu não tenho capacidade de pregar, irmão Moisés, eu não tenho condições de fazer isso. Ô irmão, entenda, reflita no que Deus fez por você, reflita no que Deus
coisa. Porém, nós fomos salvos para alguma coisa. Nós não fomos salvos apenas de alguma coisa. Que coisa é essa, obreiro? O pecado, o inferno, a condenação vindoura, a perseguição. Não fomos salvos apenas disso, mas nós fomos salvos também para manifestar ao mundo o poder transformador das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Que Deus em Cristo nos abençoe. Incline a sua cabeça agora. Bendito Deus e eterno Pai, eu falei a tua palavra ao teu povo, e eu peço que o teu Espírito Santo agora tome a primazia das mentes, dos corações, e que juntos nós possamos crescer, nós possamos nos levantar espiritualmente, ó Deus, para proclamar mais a tua palavra, para pregar mais o Evangelho. Missões é uma expressão concreta do teu amor pelo homem. Missões é uma tarefa intransferível da igreja. Missões é um poder transformador, ó Deus, que tu tens entregado para a tua igreja. Então levanta missionário, levanta aqueles que haverão de orar, levanta aqueles que haverão de contribuir, levanta aqueles que haverão de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Oh Senhor amado, eu te agradeço e te peço, continua, Senhor, com o teu povo, abençoando mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor. Deus em Cristo nos guarde do seu infinito amor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Poderosa palavra do Senhor.